Olá, você está no canal Fé, Salvação e Obras. Nosso objetivo aqui é estudarmos sobre as bases da nossa fé, sobre a nossa salvação que nós temos em Cristo Jesus e as obras que devem acompanhar a vida daquele que é discípulo de Jesus. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, um tema que se chama arrependimento. O arrependimento é um tema de extrema importância para qualquer um que deseja ter um relacionamento com Deus. É impossível ter qualquer relacionamento com Deus sem a correta compreensão e prática do arrependimento. Só para nós termos uma ideia da importância desse tema, foi justamente a respeito do arrependimento, convocando as pessoas ao arrependimento, que Jesus começou a sua pregação em Mateus 4:27. E também, se nós olharmos para o precursor de Jesus, João Batista, ele focou o seu ministério justamente no arrependimento, batizando as pessoas com o batismo de arrependimento. Quando nós olhamos para a lei e para os profetas, a chamada ao arrependimento é uma constante. E nos livros históricos, o que mais temos são exemplos de pessoas que vivenciaram um profundo arrependimento. Porém, assim como tantos outros temas, esse tem sido visto com grande miopia por aqueles que atualmente professam sua fé em Deus. Normalmente associamos a ideia de arrependimento à tristeza, o choro, a contrição demonstrada pelas consequências dos erros. É comum associarmos ou tentarmos definir o arrependimento de alguém pelo quanto a pessoa está demonstrando tristeza pelas consequências dos seus atos. Por vezes nós vemos pessoas tristes, chorando, procurando as pessoas a quem ofendeu, pedindo perdão, e nós queremos julgar o nível de arrependimento dessa pessoa apenas pelos sentimentos demonstrados. Não que o processo de arrependimento não faça parte a contrição, o choro, a tristeza. Não, muito pelo contrário. Mas nós precisamos de entender que o arrependimento ele é mais profundo do que isso. Nem sempre alguém que demonstra tristeza pelas consequências dos seus atos está realmente arrependida pelos seus erros. E também é um erro querermos arbitrar sobre o arrependimento de alguém pelo que achamos que ela tem demonstrado, se ela tem demonstrado tristeza ou não pelos seus atos. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, a palavra que está ali em hebraico e que foi traduzida por arrependimento é techuvá. E a tradução literal dessa palavra seria retorno. E aqui nós começamos a entender qual que é o contexto bíblico sobre arrependimento. Techuvá não é choro, lamento, tristeza, não que esses sentimentos não façam parte do processo de arrependimento, mas techuvá significa simplesmente retorno. E só retorna quem estava em uma direção e saiu dessa direção, e há necessidade de retorno. Portanto, para que haja retorno, é necessário que haja um objetivo, um alvo claro. Paulo escreveu aos Efésios que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós não podemos entender nesse texto boas obras como simplesmente caridade. Não. Boas obras aqui no contexto da obediência a toda a lei, a todo o propósito de Deus, aos princípios e valores que Deus estabeleceu na sua lei para que nós vivêssemos por ela. O princípio da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Também ele escreveu, na sequência desse mesmo texto, convocando os irmãos de Éfeso a se lembrar que antes eles eram gentios, alheios às promessas, alheios à lei, alheios às alianças de Deus e viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Este é o resultado do homem caído. E assim, toda vez que o homem abandona o princípio de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele sai da direção, ele sai daquilo que Deus determinou para ele. E há uma necessidade de retorno. Se o homem foi criado para viver em boas obras e não está vivendo neste caminho, a consequência natural disso será uma vida sem Deus. Portanto, devemos entender o arrependimento como o processo no qual nos sujeitamos novamente ao propósito inicial da nossa criação, viver pelas boas obras, viver em boas obras. Portanto, é impossível que esse processo se inicie sem que haja uma profunda reflexão sobre os nossos caminhos, sem que haja o devido reconhecimento do desvio e o firme propósito de retornar ao propósito da nossa criação. E é por isso que o salmista escreveu: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive em retornar aos teus mandamentos. Porém,
Apesar de o arrependimento consistir no início da nossa caminhada em retorno a Deus, não podemos imaginar que essa não seja uma constante na vida dos servos de Deus. Muito pelo contrário, sempre que houver consciência de pecado, é necessário que haja um arrependimento. Porém, quando nós olhamos para a Torá, nós vemos algo bem interessante, porque na Torá Deus instituiu um dia onde toda a nação deveria demonstrar arrependimento diante de Deus. E esse dia é chamado de a festa de Yom Kippur. A chamada a essa festa de Yom Kippur nós encontramos em Levítico, capítulo 23, versículo 27, onde nós encontramos o seguinte texto: Mas, aos 10 dias desse 7º mês, será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas. Mas, se o arrependimento deve ser uma constante na vida do servo de Deus, por que Deus pediu um dia específico para que houvesse um dia de arrependimento? O propósito de Deus aqui não era que os israelitas fossem durante o ano anotando seus pecados para em um único dia se arrependessem deles todos. Não. O propósito de Adonai aqui era que houvesse um dia específico para que o povo de Israel ponderasse sobre os seus caminhos, analisasse se estavam vivendo corretamente de acordo com a fé e então corrigisse a sua trajetória e fizessem o techuvá, ou seja, o retorno. Assim, nós devemos fazer assim como o salmista testemunhou, que ele mesmo considerou os seus caminhos e apressou-se em obedecer os mandamentos de Deus. É necessário nós ponderarmos sobre os nossos caminhos, ponderarmos sobre a nossa vida, como estamos vivendo com relação à fé, como está o nosso compromisso com Deus de sermos sal na terra e luz do mundo, como está o nosso compromisso de viver em boas obras para que Deus seja glorificado por elas, como estão os nossos relacionamentos, como está a nossa tzedakah, e tzedakah foi traduzida erroneamente como caridade. Na verdade, tzedakah é uma ajuda financeira que podemos dar a outras pessoas e principalmente aos nossos irmãos em Cristo. Portanto, se você professa a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, é necessário que você considere os seus caminhos. Analise se de fato você tem andado no caminho da justiça. E para tanto, conte com o auxílio do Espírito de Deus, pois, segundo o próprio Jesus, é Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E então, faça o techuvá. Retorne para Deus. Que Deus te abençoe.